Bom dia! Sejam bem-vindos ao Revista da Cidade desta terça-feira. Sempre é uma alegria receber vocês. Agora, para você que gosta de saber sobre assuntos de espiritualidade, sobre karmas, André Mantovani, que é espiritualista, vai estar aqui presente e ele vai falar da influência do karma. Ele vai falar para a gente o que sai no tarô, na numerologia, o que isso pode indicar, o que você foi no passado, que karma que você tem para passar. Isso é muito interessante. Até peço a sua participação aqui no Revista da Cidade, revistadacidade@tvgazeta.com.br, porque vai valer a pena. Nós vamos ler vários e-mails aqui. A sua participação é muito importante aqui pra gente, viu? Sabe que agora o assunto é para você que se interessa por vidas passadas, sobre o seu karma. Você quer participar aqui do Revista da Cidade? Quer enviar e-mails pro André Mantovani? revistadacidade@tvgazeta.com.br. O André já tá aqui ao meu lado. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esse assunto. Deixa eu só dar um beijão nele aqui. Bom já dia. Estamos a postos, mas antes de tudo isso, enquanto a gente recebe todos os e-mails dos telespectadores, nós vamos saber o que os famosos andam aprontando. Famosos em Revista, tá no ar. Cada uma que eles aprontam, não é? Eu prometi para vocês que nós íamos falar sobre karmas, inclusive a sua participação é muito importante aqui para o nosso Revista da Cidade. revistadacidade@tvgazeta.com.br. Participe, envie seu problema ou o que você quer saber. Nós vamos falar sobre vida após, né? Você tem toda aquela história de acreditar no espiritismo. Você acredita em reencarnação? Nós vamos falar sobre isso agora. Pode rodar, VT. O tema vida após morte ou vida após vida, como muitos gostam de dizer, é estudado há muitos anos. As expressões referem-se à suposta continuidade da alma, espírito ou mente de um ser depois de sua morte física. As filosofias e tradições do Oriente trouxeram para o Ocidente esta consciência, difundida em grande parte pelo budismo. Muitas teorias espirituais explicam que as pessoas, depois de dar seu último suspiro de vida terrena, geralmente vão para um reino ou plano de existência específico determinado por suas ações em vida e sua evolução no caminho espiritual. Já a reencarnação seria para os espíritas o renascimento em um novo corpo físico. E você sabia que é possível conhecer essas vidas passadas com a ajuda do tarô e da numerologia? É isso que vamos saber com o espiritualista André Mantovani. Vida após morte, todo mundo se interessa, quer saber o que acontece se nós trazemos um karma de uma outra vida. E o André Mantovani está aqui para esclarecer melhor esse assunto. Tudo bem, André? Tudo ótimo. Tudo jóia? Fico olhando para a doçura dos seus olhos, fico pensando, o que será que você foi em outras encarnações? O que será que você traz de resgate? No mínimo, coisas muito legais. Já e te algo disse que instiga a curiosidade de muita gente. Então, na verdade, hoje a proposta do nosso encontro aqui no Revista é a gente entender um pouquinho do que é essa vida após a morte, a reencarnação, não só dentro de uma visão religiosa como o espiritismo, o budismo prega e são as filosofias e religiões mais importantes que pregam esta continuidade da vida depois da morte do corpo físico. Claro. Mas hoje eu trouxe a roda kármica. O que é a roda kármica, O que é a roda Marisa? kármica? Isso é um método que a gente usa através do tarô e da numerologia, junto com um pêndulo, que está aqui, ó. Nós vamos usar ele bastante hoje. O pêndulo, ele trabalha com energias psíquicas e espirituais, nos dando respostas. Então, através do nome, da data de nascimento, a gente vai tentar compreender e tentar ajudar quem está em casa ou quem está assistindo o programa, pode ser no trabalho também, lógico. né? A compreender um pouco melhor essa história do que eu trouxe da minha última vida, Que é o chamado karma. que é o chamado karma, que é o grande aprendizado, que é aquilo que eu trago de outras encarnações e preciso melhorar nesta vida. Qual o fardo, qual é o nó, qual é a dificuldade que eu tenho que trabalhar nesta vida. Ou o mérito. De repente o tarô pode apontar, a numerologia pode apontar
um mérito que a pessoa tenha, trazido como bônus, que aí é o Dharma. Entendi, entendi. Então, pelo tarô, eu consigo, pela numerologia, pelo tarô, eu consigo entender esse karma, o que eu trouxe comigo. Esse é um método muito particular, Marise. Então, a gente não tem como ensinar isso no programa, porque depende muito também da sensibilidade de quem está consultando essa roda kármica. Entendi. E aí entra os aspectos mediúnicos, os aspectos de intuição. Então, o objetivo é ajudar as pessoas a encontrarem. Infelizmente, eu não tenho como ensinar esse método, porque foi muito particular, né? Antes da gente começar, você poderia explicar para quem está em casa o que é de fato reencarnação? Tá. Reencarnação é a crença de que nós temos uma centelha divina, uma alma, ou um pedaço da nossa mente, do nosso campo psíquico, que tem continuidade depois da vida, da morte do corpo físico. Quando eu dou meu último suspiro de vida, então o meu espírito, ele volta, ele vai para algum plano, que aí cada filosofia, cada religião vai chamar de um nome, e eu vou ficar neste plano esperando, compreendendo, estudando, sendo curado, sendo cuidado, amparado por deuses, guias espirituais, mentores, e me preparando para uma próxima reencarnação. Maravilha. Então a gente vai fazer um compromisso com a divindade lá em cima. Tá. E aí o corpo reencarna quantas vezes forem necessárias. A alma reencarna num corpo físico quantas vezes forem necessárias. Maravilha, maravilha. Tá bom? Eu quero ir para ação aqui, ver então, como que funciona. Lá. Você falou que precisa de um nome e a data de nascimento. Tá certo. Como é que a gente vai... Você quer usar algum exemplo que eu trouxe? Não, pode ser, a gente começa com um exemplo. Então, eu trouxe alguns exemplos de pessoas bem conhecidas, que aí eu fiz uma parte e aí a outra parte a gente tenta descobrir aqui. Tá bom, tá bom? Bom. Então, acho que uma figura bastante polêmica, que sempre foi polêmica pelo sucesso ou pelas coisas que aconteceram na vida dele, é o Ronaldo Fenômeno. Sim. E o Ronaldo, ele tem, já na numerologia, já indica que ele traz de outras encarnações um karma muito forte com relação a dinheiro, com relação à vida material. É interessante notar que ele vem de uma família humilde, uma família de periferia, né? E aí conseguiu superar todas as dificuldades e ser um dos homens mais ricos aí do nosso país, né? E um dos jogadores mais famosos do mundo. Porém, qual é o karma? O que ele fez de acordo com a divindade? Tá bom, eu vou... supero essa dificuldade material, porque em outras vidas o Ronaldo ele já foi detentor de poderes materiais, políticos, e aí nesta encarnação ele precisava fazer a diferença com isso. Ele não está fazendo, ele tenta, porque é a grande dificuldade dele, ainda mais agora que ele deixou de ser jogador para dirigir alguns projetos maiores. Empresário agora. Não, e até buscar projetos. Eu acho que o Ronaldo, pela numerologia dele, ele precisa de duas coisas. Buscar espiritualidade, porque se ele não tiver espiritualidade na vida dele, ele pode ter muitas dificuldades ou até mais dificuldades do que ele já teve nesta vida. Então, é uma pessoa que ele é propício a ter uma vida de escândalos. Então, ele precisaria de um pouco mais de espiritualidade para ter essa maturidade para compreender isso. Nossa, e tudo isso você viu aqui? Na numerologia. Puxa vida. Né? Não é na numerologia, é estudando a alma, o mapa do Ronaldo. Eu acho que ele não está no verdadeiro caminho dele, no sentido de não realizar as coisas que ele precisa realizar. O acordo que ele fez com a divindade não está sendo cumprido. Esperamos que no decorrer da vida dele, com a maturidade, ele possa usar todo esse poder que ele tem nas mãos para fazer a diferença na humanidade. Tá certo. Tá bom? Certo. Não, então vamos começar. Aí aqui, por exemplo, se eu quisesse, se o Ronaldo estivesse aqui com a gente, né, de corpo físico, por isso que a gente vai usar o pêndulo também. Eu vou primeiro perguntar aqui para o pêndulo qual é o conselho mais importante que a gente precisa buscar para o Ronaldo. Ó, você vê que o pêndulo já começa a responder. Então aqui no meio a gente tem as cartas do tarô.
Pelo que eu estou entendendo e estou intuindo, a gente vai buscar aqui, dentro desse círculo menor, onde está a dificuldade dele. Você está vendo que o pêndulo está apontando aqui para baixo para gente? Ele tava... Agora ele já está apontando. Então eu estou entendendo que aqui tem alguma resposta para ele. Tá. Então eu vou pegar, paro com o pêndulo e vamos abrir aqui e ver o que que é. Ó, a carta de ouros saindo logo de cara. Realmente, o maior karma da vida do Ronaldo, embora as pessoas pensem que não, é o dinheiro. O dinheiro também é um problema quando mal administrado. Tá. Então, o maior problema do Ronaldo nesta fase da vida é o poder, é a vida financeira dele, é a vida material. Olha, só ouros. Só cartas de ouros mostrando aqui para ele. E aqui eu vejo o seguinte, ele não tem paz por conta desse dinheiro que ele tem. E aí, volto a dizer, em outras vidas ele teve esse poder nas mãos. Eu acredito que ele deva ter sido algum rei, algum imperador, alguma pessoa da antiguidade que necessariamente não precisa ser um rei, mas uma pessoa que teve muito dinheiro, teve muito poder e não teve inteligência para lidar com isso. Então, nesta vida, ele precisava muito mais de um desenvolvimento intelectual, espiritual, para ele poder administrar melhor isso. Ó, aqui mostra o valete de ouros, é um menino com muito dinheiro. Ele precisa cuidar disso, porque senão ele pode entrar numa fase, não sei se no estágio que ele está, poderíamos dizer perder tudo, mas a gente sabe que dinheiro não é uma energia que é emprestada, não é nossa, a gente não tem a posse dela. Então, o Ronaldo, se ele não tomar cuidado, ele pode ter um fim de vida muito ruim com o dinheiro e com a sexualidade aqui, porque ouros fala do corpo físico, da vida material, da vida sexual. Então, tudo isso está dentro do karma do Ronaldo. Se ele buscasse espiritualidade, ele com certeza iria fazer muito mais diferença. Nós já falamos sobre equilíbrio, inclusive. Sim. Que cuidar da espiritualidade é como se você fosse fazer uma refeição do dia. Você tem que fazer, não pode deixar de lado. O que eu entendo é que ele já se perdeu por conta de dinheiro em outras vidas e pode se perder novamente. Isso é o grande perigo dele para esta encarnação. Entendi. A médio ou a longo prazo. Entendi. Tá? Então essa seria a maior dificuldade dele. Dificilmente ele vai se assentar com um relacionamento afetivo. Também tem isso. O Ronaldo, em outras encarnações, teve muitos relacionamentos superficiais, onde o sexo, a atração, o desejo, eles eram colocados em primeiro plano, e o amor não era uma coisa primordial para ele. Para ele, o importante era ter o dinheiro, ter o comando e ter esse poder superficial. Então, eu acho que agora, inclusive nesse momento da vida do Ronaldo, é hora dele olhar principalmente para como ele está lidando com esse poder que ele tem nas mãos. Entendi. Tá bom? Entendi. E dificilmente vai ficar casado por muito tempo. Relacionamento afetivo para ele nesta vida, eu acho que vai ser muito difícil mesmo. Todos passageiros. Todos passageiros ou momentâneos. Tá certo. Tá? E você tem outro exemplo para gente? Tenho. Aí eu tenho um exemplo que eu gosto de dizer, assim, eu trouxe 3 exemplos, mas que eu vou resumir bastante para a gente ver a semelhança. Olha, tá bom. Tem o Reinaldo Gianecchini, que recentemente superou aí um problema de saúde grave. Gravíssimo. Né? A gente teve até previsões horrorosas de alguns espiritualistas, não eu, graças aos meus protetores, de que ele não superaria, mas eu sempre acreditei que ele iria superar. O Ronaldo Gianecchini, a Cissa Guimarães e a Glória Pérez, eles têm números muito parecidos. Ou seja, através de uma grande perda, eu vou fazer uma diferença no mundo. Então, o Gianecchini, por exemplo, o que tem mais assim de importante dentro do karma dele é, sem dúvida alguma, a espiritualidade. É o oposto do que a gente falou do Ronaldo, o fenômeno. Então,
o Reinaldo Gianecchini fez um acordo com a divindade em outras vidas de que ele iria passar por este problema e que ele iria, através da figura pública que ele se tornaria, ser um ponto de referência para o mundo, um ponto de amparo. Ou seja, ele não precisou ser um profeta, ele não precisou ser um sacerdote, ele não precisou ser um pastor, ele não precisou ser uma pessoa de uma vida religiosa. Mas ele usou da arte, porque ele já foi... o Reinaldo, ele tem uma questão da beleza, que ele traz de outras encarnações também, e ele, nesta vida, precisava dessa beleza, dessa vaidade, para superar tudo isso e transformar em poder espiritual. Tanto que foi através da doença dele que ele levantou a bandeira do kardecismo, né? Que ele levantou a bandeira do espiritismo. Ele fez um tratamento espiritual também. Isso, da vida após a morte. Então, o Gianecchini provavelmente cumpriu a parte mais difícil que ele tinha com a divindade, com o plano espiritual. Nós nascemos com o destino, Marise. Não temos como fugir dele. Como nós vamos realizar esse destino vai depender muito da nossa consciência espiritual e das nossas escolhas, conscientes e inconscientes. Mas nós nascemos com alguns pontos críticos, que são os nossos nós. O Gianecchini, diversas vidas, vem buscando uma felicidade afetiva, porque diferente do Ronaldo, ele, por ter essa beleza física, por sempre encarnar, e não só no corpo de homem, mas no corpo de mulher também. Isso não tem nada a ver com esta encarnação, nem com gênero, nem com nada, tá? A gente está falando de reencarnações. Todas as encarnações dele, tanto como homem, como no corpo de mulher, foram encarnações belíssimas. E todas as pessoas que se aproximavam dele era sempre para tirar um proveito da beleza. Então a busca do Gianecchini é pela alma gêmea, é pelo amor verdadeiro. Então é por conta dessa busca, porque ele não está se traindo nesta vida, nesse sentido, está sendo fiel a esses princípios, ele foi merecedor desse milagre que estava no caminho dele. Entendi. Né? Então a gente percebe que que a gente traz de outras vidas reflete sim nesta encarnação. Uma pessoa, por exemplo, que traz uma dificuldade, por exemplo, sei lá, uma dificuldade física. Essa limitação, muitas vezes, é um saldo positivo para a pessoa. Por quê? Porque em outras vidas ela fez caminhos de que achava que ela não precisaria de ninguém, de que o outro não era importante na vida dela. Então, nesta vida, às vezes a pessoa vem com uma limitação ou uma dependência para poder entender a importância do outro. Entendi. Não é o caso do Gianecchini, que, como eu disse, o Gianecchini tinha uma superação aí, tinha uma perda para ser transformada em alegria. Tanto que agora ele lançou um livro também. Então, eu acho que esses pequenos movimentos dele e de usar a beleza não como um fator negativo, um fator materialista, o protege muito. Só para a gente colocar o link, ele, a Cissa Guimarães e a Glória Pérez têm números muito parecidos. Parecidos. E tanto a Glória como a Cissa estava previsto uma perda importante na família. E que teve. As duas perderam. Uma perdeu a filha e a Cissa recentemente Então, todas as dificuldades que as pessoas têm no dia a dia, para tudo isso tem um propósito, está escrito em algum lugar que a pessoa vai viver aquilo. E a gente vai ter que superar aquilo, viver aquilo de uma maneira produtiva e positiva. Claro. E você trouxe alguns rituais para ajudar também a superar isso. Isso. Para dar uma certa suavidade. Aqui, eu vou levantar todas, aqui um pouquinho, André? Só para a gente pegar aqui, ó. Tá, deixa eu afastar. Quer que eu afaste aqui as cadeiras? Isso. Vai usar? Aí você fica aqui do meu lado. Vamos melhor. Lá. Colocar para cá. Então, o primeiro ritual que eu trago aqui é um ritual importante para a gente limpar os karmas. Ótimo. Se você não tem acesso a um estudo como esse, se a gente não tem como detectar onde está o seu problema, esses 3 rituais servem pelo menos de apoio, de ajuda, tá? Esse primeiro ritual é simples, a gente vai usar uma vela de 7 dias de sal grosso,
um pote com sal grosso e uma espiral de cobre. Eu já usei aqui no programa algumas vezes. Acho que você lembra, né, Marisa? Lembro. Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou acender esta vela, vou colocar esse pote para limpar, para purificar, para que todas as energias negativas vá embora do meu caminho, para que eu me sinta mais leve, porque o karma também pode ser espiritual. Aquela pessoa que é invejada, aquela pessoa que é perseguida, tudo isso faz parte do karma. Às vezes a pessoa traz de outras vidas uma energia de perseguição, uma energia de um olhar ruim, que as pessoas já olham, já não gostam, já mandam uma energia negativa, tá? De repente está num processo difícil da espiritualidade ou da vida como um todo, faz esse ritual, deixa dentro de casa, de tempos em tempos troca esse sal grosso, entrega na natureza. Essa espiral de cobre não pode ser substituída por nada, ela tem que ser de cobre e uma espiral como essa. Tá certo, tá certo. Tem muitos e-mails chegando falando do amor, do karma no amor. Qual ritual você indicaria? Bom, então a gente tem aqui, toda vez que a gente fala de karma afetivo, a gente fala de perdão. Porque ou vem de uma situação muito ruim, ou de uma situação onde teve muito desgaste, ou de uma reconciliação. Nenhum relacionamento kármico no amor é fácil, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar 2 velas, como essa aqui, e vai usar um pedaço de fita lilás, tá? Tá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas 2 velas, Marise, e vou... Me ajuda aqui, ó. Deixa eu pôr pra cá esse aqui. Faz um lacinho bem bonito aqui. Tá bom. E você mentalizando, óbvio, a sua dificuldade, o seu problema afetivo. Então, a gente faz o laço. É só uma volta normal. Isso. Porque uma vela... Vamos lá. Essa fita tá um pouquinho grande, mas não tem problema. Tá? Aqui. De meio metro a 1 metro você consegue fazer. Tá. Uma vela a gente vai usar para o anjo da guarda da pessoa e a outra vela para o nosso anjo da guarda. Tá? Tá. E aí o que eu faço? Eu não vou acender esta vela, Maria. Não acende? Não, o que faz com ela? O que eu vou fazer? Eu vou quebrá-las como eu fiz aqui, ó. Mas sem tirar elas do... Tá, deixa o pavio. No pavio. Deixa eu mostrar mais perto aqui, ó. Pode ser? Por quê? Qual que é? Eu tô quebrando os karmas. Entendi. E aí eu vou entregar num lugar onde haja natureza. Não vou acender esta vela, tá bom? Tá bom. Pedindo para que os karmas sejam afastados, banidos da nossa vida, tá? Então, esse é bem simples também. Perdoar pai, mãe, que a gente tem muito karma com pai, mãe, família, namorada. Você tem ritual de perdão? Esse aqui, esse que a gente acabou de fazer. Tá bom. Então, não só para o perdão afetivo, que era só mas para o perdão da família, dos relacionamentos. Tá bom. Tá bom? Tá bom. E tem o ritual da prosperidade. Da prosperidade. Tem muita gente que tem dificuldade com dinheiro, né? Ou ganha muito, não sabe utilizar. Não sabe administrar. Ou não ganha nada. O que eu vou usar? 2 velas amarelas. Um pau de canela, né? Uma canela em pau. E vou fazer novamente o lacinho que a gente fez ali, ó. Tá, que ajuda. Faz ele com 2, assim. Com 2? Consegue? Consigo. Porque eu sou ruim pra fazer laço. Sempre 2 velas, né? Nesse caso aqui eu vou acender 2 porque é pro nosso anjo da guarda e pro nosso arcanjo protetor. Tá. Esse já é para acender, não é para quebrar. Não. Olha que bonito que fica. E cheiroso. Cheiroso mesmo. Tá vendo, ó? Aí eu vou pôr aqui, ó. Não sei se vai parar em pé aqui que eu esqueci o pratinho. Parou. Tá. A gente acende, faz a nossa oração. Pede para a espiritualidade, vou deixar deitado que é melhor. Pede para a espiritualidade nos trazer proteção, nos trazer entendimento quanto aos nossos karmas profissionais, financeiros. Profissionais e financeiros, tá certo. E aqui, só recapitulando o que você fez, você pegou a data de nascimento da pessoa. Isso, o nome. O nome inteiro. E fui usando a roda kármica, onde eu uso diversos tipos de baralho. Entendi. No caso do Ronaldo, foi o naipe de ouros que o pêndulo indicou. Que deu como conselho para ele.
Numa outra consulta, o pêndulo poderia apontar para algum outro elemento e aí com isso a gente ter um complemento da nossa roda kármica. Sim, entendi. Né? Por exemplo, Marise, ó, vou perguntar aqui, ó, seu nome é Marise Dalino. É. Então eu vou pedir um conselho para você, por exemplo, tá? Tá bom. Um conselho para sua vida com relação ao seu karma, tá? Vamos ver para onde esse pêndulo quer apontar. Vamos ver o que vai sair. Você tá vendo que eu não mexo a mão. Nada, ele fica com a mão parada. E aqui a gente vai pedir para que o anjo da guarda, tá? Tá. Ó, Ele tá apontando. aqui, ó, lá em cima, tá vendo? É, parece que tem alguma coisa puxando para cima. E agora eu vou me aproximar. Vou me aproximar. Não, ó, tá indo lá para aquela carta, Marisa. Abre aquela carta lá. Ó. Essa aqui? Isso. Olha que lindo. O Sol. Você tem, sem dúvida alguma, a energia do sucesso com você, do carisma, mas você precisa, nesta encarnação, ter maturidade para lidar com o sucesso. Você já foi homem em outras encarnações. Ah, é? Sim. Nossa, que loucura. O Sol fala, inclusive, de uma beleza física e espiritual. Nesta encarnação, você tem muito claro qual é o caminho que você tem que trilhar. Eu não vejo você com dúvidas, o que será que eu nasci para fazer? Você nasceu para brilhar. Agora, que bom. O Sol diz o seguinte também para você: a maternidade para você é importante. Em outras vidas você foi pai e abandonou os filhos. Então, nesta encarnação, você vai precisar da maternidade, você terá filhos nos quais você vai reencontrar de outras vidas. Você não criava vínculos, você não criava raízes afetivas. Nossa. Então, nesta vida, você vem para aprender. Depois eu vou te contar uma outra coisa pessoal. Tá bom. fora do programa, por isso que tem a ver. Ótimo, ótimo, tá bom? perfeito. Então, perfeito. Inclusive, nesta vida, se algum dia você tiver algum problema com gravidez ou com abortos espontâneos, você não fique triste, porque são karmas que você precisava resgatar. Nossa, até obrigada pelo que você falou, pela carta que saiu. Eu ia perguntar para você, esses rituais amenizam, porque um karma que a pessoa tem que passar para aprender alguma coisa. Sim, por exemplo, aí você teve esse karma com relação à sua vida afetiva, com filhos. O que eu indicaria para você? Sempre você acender uma vela verde. Porque a vela verde é a vela da cura. Da cura, saúde. Da saúde, da gratidão, da esperança, da boa vontade. Então, eu gostaria muito que você, Marise, essa aqui eu vou deixar com você, começasse a acender hoje para o seu anjo da guarda. Eu vou já. E aí você vai usar junto um pouco de mirra em volta da vela. Mirra também é um incenso que a gente usa em defumação para trazer a cura. Tá, e pode usar o incenso... Pode, convencional. Que eu tenho, tá pode, certo. Não tem problema nenhum. Obrigada, André. Sempre é muito bom receber. Eu quero agradecer todos os e-mails que o Revista recebeu aqui também. Espero que tenha atendido, né, todos os rituais, as respostas que vocês estavam fazendo aqui para o André Mantovani. O site do André, porque ele atende fora daqui, andremantovani com 2ns.com.br. www.andremantovani com 2ns.com.br. O telefone é 011 2122 4238. E dia 26 e 27 tem curso de tarô aqui em São Paulo. Ai, que maravilha. Boa sorte, tá? Obrigada. Obrigado. Obrigada. E quinta-feira você tá aqui. Quinta-feira eu tô para fazer as previsões, a carta da semana, os aniversariantes. E aí, quem quiser, que mandou alguma pergunta, alguma mensagem para participar aqui do programa, a gente pode fazer essa roda kármica, diretor, durante alguns atendimentos também. Pode ser também, tá bom? Pode ser, que a gente faz questão de atender todos os telespectadores. Tá, então até quinta-feira. Até quinta-feira. Ansiosa demais, que todo mundo quer saber da carta da semana, todo mundo. Obrigada, André. Tchau, tchau. Nossa, que carta linda, não é? É bom a gente entender que karma tem que ser pago, a gente tem que...